Meu nome é Elise do Carmo Bunierski Bonato, sou arquiteta, estou coordenando a Câmara de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Engenharia do Paraná, e hoje nós vamos iniciar com uma palestra sobre reservatório de contenção de cheias. Quem vai falar sobre o tema é a engenheira civil Viviane Bauer dos Santos. Ela tem a especialização em Direito Socioambiental pela PUC Paraná, possui também especialização em Administração Pública pela FACIAR Paraná, atua como técnica em obras e projetos da Secretaria Municipal de Obras Públicas, aqui de Curitiba. Vou passar a palavra agora ao nosso presidente, o engenheiro Nelson Gomes. Por favor, presidente. Bem, boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação enorme recebê-los aqui, infelizmente pela videoconferência, mas é o que nos resta neste momento de pandemia. Mas então é sempre uma satisfação redobrada. O IEP está recebendo pessoas tão importantes para a nossa sociedade e para a nossa profissão. Eu estou presidente do IEP, estou completei há 2 dias atrás, 2 meses de presidência, sabe? Então, juntamente com o colega Rodrigo Pascoal, que é o diretor técnico do IEP, e a Elise, que nos ajuda aí, né, com 8 mãos nesse trabalho. Ela está ajudando na eleição e está ajudando no trabalho aí nessa Câmara de Arquitetura do IEP. O IEP é uma entidade quase centenária. Rápido, eu vou dar um panorama bem geralzão aí do IEP para vocês. Aqueles que quiserem conhecer mais detalhes sobre o IEP podem acessar o nosso site, saber o que essa diretoria vai fazer. Claro, podem ver, todas as informações são transparentes e bastante abertas aqui. Bem, nos próximos dias, há poucos dias também, o histórico do IEP, nesses 2 meses, a gente já conseguiu evoluir bastante, sabe? Algumas mudanças, algumas colocações, alguns recursos novos para os nossos associados, algumas informações a mais, etc. Em termos de palestra, etc., o IEP é bastante profícuo nisso, sabe? Aqueles que não tiveram oportunidade aí, que fazem projetos, etc., perderam uma excelente palestra que nós tivemos aí, juntamente com a Universidade Federal, sobre como a Volkswagen desenvolve um projeto. Mas não era só o projeto de carro, não era aplicado só... Não, é da Volkswagen, é de engenharia mecânica, não. É gestão de projeto. Qualquer coisa que se fizer na vida, se seguisse o roteiro que uma empresa grande, uma multinacional segue, com certeza você teria menos erros, menos falhas e mais sucesso no seu trabalho. Então, infelizmente, essa palestra nós não podemos deixar gravada. O palestrante não nos autorizou a gravar a palestra, então nós não podemos ceder. Mas se um dia ainda vamos repetir essa palestra, certo? Aí, quando aparecer como a Volkswagen desenvolve um projeto, por favor, assista. Além disso, brevemente, nós temos palestras das mais variadas áreas. Vocês querem conhecer 5G? Daqui uns dias vai ter uma palestra de 5G. Assim como hoje vai ocorrer a palestra da engenheira Viviane sobre reservatório, tem diversos assuntos que são transversos às profissões. O 5G interessa. Por exemplo, né, do dia 16 a 19, nós vamos ter a Semana da Engenharia. Desculpa, não a Semana da Engenharia. A Semana da Engenharia é no fim do ano. Em agosto, 16 e 19 de agosto, nós vamos ter a 4ª Semana Acadêmica do IEP, onde são convidados todas as universidades. Mas isso interessa só aos acadêmicos, só aos universitários? Não, interessa aos profissionais. Por quê? Porque os palestrantes que nós estamos trazendo realmente são palestrantes de nível internacional. Então, por exemplo, a abertura magna, quem é que vai fazer a abertura magna? É um simples cientista, um cientista da NASA. Ele vai fazer a palestra da cidade de St. Louis, provavelmente, que é onde fica o laboratório da NASA de propulsão a jato. Então, abertura, dia 16 de agosto, podem ficar de olho, vocês vão poder fazer inscrição gratuita. No meio da semana, acredito que é na quarta-feira, às 11 horas da manhã, vamos ter uma palestra simplesmente de Israel, um professor de Israel, que provavelmente quem conhece BIM e gosta de BIM, tem um handbook escrito por ele, o professor Rafael Sachs.
Que mais? Desculpa, essa é quinta-feira, né? Tá. Na quarta-feira, nós vamos ter um outro engenheiro que vai falar da onde que ele estará falando. Simplesmente de Harvard. Ele vai dar uma opção, como é que a parte de os automóveis, qual é o impacto dos automóveis elétricos aí no meio ambiente. Mas este engenheiro tem uma coisa muito especial. Ele simplesmente é um engenheiro brasileiro, tá? Associado aqui do Instituto de Engenharia, que ganhou uma bolsa de Harvard para fazer o doutorado lá. Ele está fazendo doutorado em Harvard. Uma bolsa. Harvard está pagando para ele estudar lá. Quantos não gostariam de ter esse benefício? Bom, vamos deixar de lado isso. Então, tem palestra de 5G ocorrendo, certo? E daqui a pouco o diretor técnico complementa aqui as minhas falhas, tá? Eu posso garantir para vocês que tem muita coisa boa acontecendo nos próximos. Para aqueles que ainda precisam de certificado digital, provavelmente semana que vem nós começamos a ter o certificado digital aqui para os associados com um valor um pouquinho menor do praticado no dia a dia. Tem alguns benefícios adicionais. Um estudante hoje no IEP, como nós estamos chegando à metade do ano, só paga 50% da nossa anuidade, que para estudante é especial, que tem um desconto, certo? De 75%. Você paga um quarto de uma anuidade, que é R$400, o estudante vai pagar R$50 para assistir tudo que o IEP tem. Então, veja o seguinte, a participação de vocês no IEP, tem muita discussão, tem muita câmara técnica, tem câmara técnica de ambiente sustentável, tem câmara técnica de infraestrutura, tem câmara técnica de infraestrutura, tem câmara técnica de energia, tem um monte, tem 15 câmaras técnicas que você pode vir aqui aprender com as câmaras técnicas. Além do mais, nós estamos lançando agora, o diretor técnico está lançando, né, um produto novo aqui não é um produto, a gente chama produto na prática, né, mas é uma atração nova do IEP, que é a mentoria. De repente, vocês podem discutir, sugerir temas para o IEP, e nós trazemos um especialista e vocês podem tirar suas dúvidas com esse especialista, esse profissional experiente. Bem, eu vou deixar aqui, na realidade, vocês não vieram para ver o presidente do IEP fazer propaganda, certo? Mas posso dizer, consulte o site do IEP, lá vocês obtêm todas as informações, o que está acontecendo, biblioteca virtual, tem uma série de coisas que está acontecendo aí, que realmente engrandece os profissionais. Não é o IEP, né? Eu estou presidente, daqui a uns dias não estou mais, até eu passo por aqui, o Rodrigo um dia vai passar, talvez ele esteja aqui no meu lugar, na presidência, certo? Oxalá aconteça isso. A Elise pode estar aqui, todos podem estar aqui, né, gestionando para produzir uma coisa melhor. Eu agradeço, então, a atenção a todos, desculpe, eu já tomei aí 10 minutos do tempo, certo? Muito além do que o pessoal previa, mas, mais uma vez, ao Rodrigo, a Elise, em especial a Viviane, que se dispôs a fazer essa apresentação sobre os reservatórios de contenção. Agradeço muito a participação de vocês, e isso é o combustível que o IEP precisa para continuar crescendo, para continuar a presença e trazer soluções profissionais para a sociedade, a melhoria da sociedade. Obrigado a todos e tenham boa palestra. Bom, o presidente já falou tudo. Eu passo a palavra para a Viviane. Viviane, seja bem-vinda, obrigado pela tua presença e obrigado, Elise, por trazer uma palestra de um tema tão relevante para nós. Boa tarde, eu que agradeço o convite, foi feito esse convite à Prefeitura Municipal de Curitiba, e nós aqui da SMOP fazemos para explanar um pouco sobre a legislação que a Prefeitura tem com relação ao mecanismo de contenção de cheias, que é mais conhecido como reservatório, né, de contenção de cheias. Então, hoje a gente vai explanar um pouquinho sobre a legislação. Primeiramente, né, eu quero agradecer quem está presente e espero que seja útil o que a gente vai explanar aqui para vocês. Está junto aqui comigo o engenheiro Wilson Almeida, que ele é o gerente de projetos aqui da Secretaria de Obras do setor de fontes de drenagem. Então, a gente vai iniciar agora, né,
mostrando um pouquinho do que a prefeitura faz, né, com relação aos mecanismos de contenção de cheias. Ela iniciou o estudo com relação a implementar esse mecanismo aqui na região a partir da década de 90, através de uma secretaria que já foi extinta, que é a Secretaria de Saneamento. E daí esses estudos foram finalizados em 2003 pela Secretaria de Obras, que tiveram a participação do engenheiro André de Paola e do arquiteto Biratã, que ainda estão atuantes aqui na Secretaria. O primeiro decreto que a Prefeitura lançou foi o 791 de 2003. Depois ela teve uma revisão essa legislação e em 2007 tivemos um outro decreto, o 176, que vigorou até ano passado. Que Desculpe, Viviane, você tá compartilhando a apresentação? Você está vendo alguma coisa? É que nós não estamos vendo a sua apresentação, está faltando compartilhar, desculpe. Compartilhado, desculpe. Não está compartilhado. Está vendo aí, Rodrigo, compartilhar? Não, realmente. Tem um botãozinho na parte inferior, compartilhar tela. Share screen. É que já estava ali, desculpe. Aí. Foi tirado o compartilhamento, certo? Share. Aí. Agora deu. Isso. Aí. Estão vendo? Ok. Agora sim. Então, desculpe, porque nós estávamos até comentando, nós somos, né, técnicos em obras, eu comecei desenhando no nanquim, gente, que agora esse tipo de coisa para mim é totalmente... Sem problema, Viviane, sem problema. Tá, então vamos aí continuar. Como eu tinha explicado ali, né, explanadas, né, a gente tem esse histórico, né, dos decretos, né, e agora o decreto que é vigente, esse é o 1733 de 2020, que ele traz uma definição, que nós conhecemos mais como reservatório, né, que é mais popularmente conhecido, reservatório de contenção de cheias, mas o termo técnico que é usado na legislação aqui de Curitiba é mecanismo de contenção de cheias, que daí eles são definidos que são dispositivos abertos ou fechados, capazes de reter e acumular parte das águas pluviais provenientes de chuvas intensas, que tem por função regular a vazão de saída, no valor desejado, atenuando os efeitos ajusantes, aliviando assim os canais ou galerias responsáveis pela macro-drenagem. Então, o reservatório de contenção de cheias, que foi idealizado aqui pela Prefeitura de Curitiba, ele foi idealizado para o empreendedor, né, o proprietário do imóvel, faça esse reservatório e que a água que cai, né, de uma chuva que tenha mais intensidade em um curto período de tempo, ela fique retida dentro desse imóvel por um certo tempo, que varia em torno de 20 a 30 minutos, pelo cálculo que foram feitos pelos engenheiros, para depois ela ser liberada gradualmente ao sistema de rede pública de águas pluviais, né? Assim não ocasionando os picos de inundação, deixando, né, que passe essa chuva, né, esse intenso, né, de pluviométrica ali, e daí depois que ela seja lançada. A legislação, né, que a gente está aqui do mecanismo de contenção de cheias, ela já tem 18 anos. E nesse período foram aprovados 6.028 projetos de mecanismos de contenção de cheias. E nós temos com termos de execução, que são os que foram pedidos a vistoria e conclusão de obras, de 2.955 projetos. Então, nós temos 131.303,40 metros cúbicos de volume de reservação que existem aqui no município de Curitiba. Que nós verificamos, assim, para falar para vocês um pouco sobre o decreto, que o que a gente vê tem muita dúvida com relação quando a pessoa vai aprovar o alvará de construção, como que ela se enquadra nesse decreto de contenção de cheias. Então, ele é obrigatório quando você vai fazer uma análise para novos empreendimentos, ampliações e reformas. Os lotes com obrigatoriedade de implantação de mecanismos de contenção de cheias, pelos decretos, são os lotes que têm taxa inferior a 25%, para os zoneamentos que determinam que essa taxa seja de 25%. Aqui em Curitiba, a gente tem zoneamentos que a taxa mínima é de 50%, que são as APAs. Então, nesses zoneamentos, não se aplica essa redução de taxa de permeabilidade com a utilização do mecanismo de contenção de cheias. Também é obrigado em zoneamentos e setores obrigatórios, independente da taxa de permeabilidade. Os setores são os setores centrais,
são o zoneamento da linha verde e mais alguns outros que estão descritos ali no decreto. A área, quando também é impermeabilizada, uma área igual ou superior a 3.000 metros quadrados dentro do empreendimento, independente da taxa de permeabilidade que você tenha, você é obrigado a fazer um mecanismo de contenção de cheias para essa área impermeabilizada. Daí o cálculo da taxa de permeabilidade, como ele é feito? Ele é um cálculo direto, é 25% da área do lote para os zoneamentos que determinam essa taxa mínima a ser atingida no lote. As áreas consideradas permeáveis pela SMOP e pelo decreto. Aqui há também algumas dúvidas que sempre acontecem nos projetos, que a gente tem, né, no momento que a gente vai fazer a verificação. A SMOP, desde 2003, não é a partir do ano passado, né, muitos podem pensar, porque o decreto novo é de 2020, ela considera áreas permeáveis as áreas que são destinadas a jardim, ou que estejam, né, com estruturas de jardim, ou as áreas com piso em grama. Daí as áreas de bosque e APP são naturalmente permeáveis, as áreas de pomar, quintal e residências. E também tem ali no decreto, que já vem desde 2003, que o canteiro central entre rodas com grama, os acessos de veículos em habitações unifamiliares, que são os pequenos condomínios, eles são considerados daí áreas permeáveis. Daí as áreas que são consideradas impermeáveis pela SMOP e pelo decreto. São as áreas, né, com pisos impermeáveis, e são as áreas que estão relacionadas, né, no artigo 5º. Esse artigo 5º ele já vem desde 2003, então já são 18 anos que é aplicado. Que as áreas impermeáveis são edificações, as áreas destinadas a piscinas, acessos de pedestres e veículos, estacionamentos descobertos e canchas descobertas. Sempre independente do piso que você aplique ali. Então, se você colocou um piso com cregrama, saibro, brita, qualquer coisa, mas essa área é destinada a estacionamento, canchas descobertas, ela vai ser considerada pelo uso da área como impermeável. Daí aqui eu coloquei o cálculo do volume de reservação, porque há muita dúvida como calcula, e no decreto aqui da Prefeitura de Curitiba, ele é bem simples, ele já tem a fórmula que você tenha o volume de reservação diretamente. Ele é um volume calculado em metros cúbicos, daí ele tem a constante dimensional, que já é determinada como 0,20. A intensidade da chuva também já foi calculada, que é 0,08 metros por hora. E a área impermeável é a área que, como foi explicado ali, né, que já segue os parâmetros do artigo 5º do decreto. E ela é em metro quadrado. Então, é só colocar os dados ali, você já tem o volume que deve ser reservado. Daí, o outro item que sempre tem um pouco de dúvida é com relação a como que você vai determinar ali como que ele regula a saída desse reservatório para a rede pública. Então, já vem no decreto os orifícios reguladores de vazão. Então, você calcula ali pela forma qual o volume, daí ali já tem os volumes e no lado o diâmetro que você coloca no seu projeto ali como orifício regulador. Daí aqui eu coloquei como a gente atende o plantão técnico aqui em Curitiba, né? Então, é o que mais a gente atende, as perguntas mais comuns, né? Com relação ao sistema. Daí, o que caracteriza um mecanismo de contenção de cheias para a Prefeitura Municipal de Curitiba? Daí, o decreto dispõe que o mecanismo de contenção de cheias deve apresentar um volume, conforme parâmetros do decreto, e o orifício regulador, conforme tabela também contida no decreto. Então, o mecanismo de contenção de cheias, ele não é só um reservatório de concreto enterrado. Ele pode ser um sistema que obedeça esses dois critérios, que é o volume e o seu orifício regulador. Então, pode ser apresentado para a Prefeitura de Curitiba um projeto, uma proposta, não é necessário que você faça um reservatório de concreto. Então, nós temos reservatórios que são lagoas, temos valas a céu aberto, temos reservatórios que são feitos de tubos de concreto, temos reservatórios enterrados, reservatórios elevados, temos adaptações de caixa d'água dessa comercial. Então, é apresentar um mecanismo que se enquadre no que é um mecanismo de contenção de cheias, que será analisado pelo setor de projetos, e se tiver alguma coisa que não se adequa, será chamado para o plantão técnico, é entrado em contato e é discutido o projeto ali no plantão técnico. A outra pergunta que sempre, né,
nos é feita, é obrigatório um mecanismo de contenção de cheias por empreendimento? Não, não é obrigatório um mecanismo. Você vai analisar as condições topográficas do seu imóvel e daí você vai definir se você consegue fazer a retenção, né, da água pluvial em um mecanismo só ou em vários mecanismos. Não é necessário que você fique preso a apenas um sistema, você tenha que reformular o seu empreendimento para se adequar a essa legislação. É obrigatório o mecanismo de contenção de cheias funcionar somente por gravidade? Preferencialmente, o escoamento de saída deve funcionar por gravidade, mas nós que somos técnicos, já trabalhamos em obras, a gente tem uma experiência em obra aqui, a gente sabe que às vezes isso é inviável. Então, você tem a opção de você colocar um bombeamento nesse reservatório. Então, tem algumas questões técnicas ali, alguns itens que você tem que daí atender para que seja aceito esse tipo de bombeamento. Daí a pergunta 4, onde o mecanismo de contenção de cheias não pode ser implantado no lote? Ele não pode ser implantado no recuo obrigatório de 5 metros, nas faixas não edificáveis, que são as faixas de drenagem, DENIT, COPEL, etc. São essas faixas que às vezes não são nem do domínio da prefeitura municipal. Ali, com relação ao recuo frontal, até o decreto anterior era restrito somente a recuo frontal. Agora foi determinado recuo frontal de 5 metros. Porque aqui em Curitiba a gente tem recuo frontal de 5 metros e alguns zoneamentos de 10 e outros zoneamentos de 15. Então, você pode pedir uma análise do conselho quando o recuo for maior que 5 metros, que daí eles vão verificar lá se eles liberam que seja implantado o mecanismo de contenção de cheias nesse recuo. Daí a última pergunta, que é a mais comum: o mecanismo de contenção de cheias pode ser considerado uma estrutura removível e constar na implantação que será retirado sem uso do PMC? Essa pergunta é feita porque tem muitas estruturas que a prefeitura que libera na área do recuo, como guarita, portarias, que daí você coloca como uma estrutura removível se a prefeitura solicitar. Mas o mecanismo de contenção de cheias não pode ser considerado essa estrutura, porque ele é um sistema. E daí, se esse sistema for removido uma parte dele, ele é totalmente descaracterizado. Então, por isso que ele não é permitido. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como é aprovado o mecanismo de contenção de cheias aqui na Secretaria de Obras. Nós, ainda não estamos no processo eletrônico de aprovação desse tipo de projeto, ainda precisamos que seja a pessoa venha até o protocolo físico e traga os documentos fisicamente. Então, os documentos obrigatórios são guia amarela atualizada, que você tira no site da prefeitura, o registro de imóveis atualizado. Com a pandemia, a gente tem aceito o registro de imóveis com validade de até 1 ano, mas a validade dele legal é de 90 dias. Mas, por enquanto, como está o decreto da Covid, a gente ainda está aceitando com validade de até 1 ano. Da ERT ou RRT específica, né? E o projeto de mecanismo de contenção de cheias. Esse projeto de mecanismo de contenção de cheias, ele não precisa ser um projeto muito elaborado com relação a detalhes que você coloque, pranchas, memorial de cálculo. O que a gente pede aqui é que se tenha uma prancha de implantação nos nodos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo, que localize o mecanismo de contenção de cheias e a rede superficial de drenagem que você vai implantar no seu imóvel, direcionando ao reservatório, e a ligação na rede pública ou outro receptor, fundo de vale ou uma galeria que exista na região. Daí, nesse projeto, tem que ter o detalhe do mecanismo de contenção de cheias, que é uma planta baixa do mecanismo, cortes deles, para que a gente verifique as tubulações de entrada e o volume de reservação. O memorial do cálculo que a gente pede é aquela fórmula que foi apresentada ali atrás, que você defina qual é a área permeável, qual é a área impermeável e coloque ali no cálculo. Esse é o memorial de cálculo que é solicitado. E o que se pede é um quadro de áreas, que é a área do lote, a área permeável e a taxa de permeabilidade. Aqui a gente colocou um exemplo do que seria um projeto, né, de contenção de cheias, o mais simples possível, que a forma que fique para nós a considerar que é a forma clara, né, que se apresente. Ele não tem muito detalhamento. Na nossa visão, a gente não considera que seja um projeto difícil. Aqui, né, aqui está o quadro de áreas, com as informações mínimas que a gente exige, que é a área do lote,
a área impermeável, a taxa de permeabilidade. Daí aqui é o memorial de cálculo. Aqui tem uma explicaçãozinha, né, conforme está no decreto, mas o que é necessário mesmo é aqui essa parte, que é a fórmula, daí o volume que foi calculado direto, e na maioria das vezes o volume que você calcula não é o volume exato que você utiliza. Então, daí colocar qual o volume utilizado. Aqui nós temos algumas observações que tem no site da prefeitura, lá na parte da Secretaria de Obras, que é obrigatório colocar. Daí aqui a implantação, o que temos, né? A localização da área permeável, que temos, tá? Ela aqui, a localização do empreendimento, né? Da edificação. Aqui ele tinha um estacionamento no fundo, então ele colocou onde ele ia fazer a captação, colocou aqui a captação das calhas, né? Em cima também tem. E daí aqui ele locou o reservatório de contenção de cheias na área, se a gente vê que colocou uma outra planta, que é o TEF, para mostrar que ele locou o reservatório na área de passagem dos carros. Como o reservatório não gera faixa não edificável, então ele não tem problema algum de estar sob a edificação. E ele colocou nessa área porque aqui é o recuo de 5 metros, então ele não poderia colocar aqui. Daí, na saída do reservatório, ele indicou qual é a tubulação, a rede de drenagem que ele tem na frente da rua. Ele indicou e colocou a ligação que ele fez, que é através de um PV, e esse PV, quando você liga numa rede pública, tem que ser o PV padrão prefeitura, que também tem lá no site da prefeitura qual é o detalhamento. Daí aqui, o que a gente sempre pede é os detalhes do reservatório, que é a planta baixa, que mostra ali, né, as tubulações de entrada, tubulação de saída. Daí aqui, os postos de visita. E aqui, que a gente chama de área do septo, que é essa paredinha é onde vai o orifício regulador, que foi calculado lá, através, né, visto na tabela, através do cálculo do volume de reservação. O que tem mais também confusão nas aprovações de projetos é o volume de reservação, porque o volume de reservação ele não vai ser igual ao volume que você tem no seu reservatório, se você escolher esse tipo de modelo. O volume de reservação ele está entre a entrada da tubulação mais baixa e o fundo do reservatório, que tem que estar o orifício regulador. Daí, essa área que está em amarela, que é o volume de reservação que você calculou aqui, e nesse projeto ele usou aqui. Daí, aqui ele colocou, né, as convenções, e na parte da legenda, é uma legenda que todo mundo usa, né, não é necessário nada de diferença, tem que ter o espaço da prefeitura, e o que a gente pede é que coloque a indicação fiscal, que daí é o setor, quadro e lote. A SMAP agradece, né, a presença de todos, daí a gente vai deixar disponível aqui o e-mail do plantão técnico, que agora, pela Covid, a gente não está mais fazendo o atendimento presencial, a gente somente convoca a pessoa para vir aqui quando há um problema que não pode ser resolvido através do e-mail, mas a gente disponibiliza este e-mail para que vocês conversem com a gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa com relação à apresentação ou até o mecanismo de contenção de cheias. Stop share. Não, vermelho. Stop share. Oi, Viviane. Oi, estou tirando aqui. Elise, se quer ler as perguntas? Tá. Então, eu leio aqui, tá. Então, o Alessandro está perguntando, Viviane, foram aprovados 6.000 projetos e executados aproximadamente 3.000. A que se deve essa diferença? Os projetos eles são aprovados quando você retira o alvará de construção. É a única forma que nós obrigamos, né, assim, que a pessoa aprova um projeto. Então, isso também depende do CVCO da obra do alvará de construção. Quando a pessoa vai pedir o CVCO na Secretaria de Urbanismo, ela tem que ter o termo de execução do projeto de drenagem ou projeto de mecanismo de contenção de cheias. Então, e nós não temos uma legislação que nos obrigue a fazer, né, uma vistoria por projetos aprovados. Então, a vistoria é motivada pelo contribuinte ou pelo responsável técnico do projeto para a emissão de CVCO do alvará de construção. O Cambre, o engenheiro Cambre, nosso associado, está perguntando com relação a esses reservatórios de águas pluviais de reuso.
o volume desses pode ser considerado no cálculo do mecanismo de contenção de cheias? Não, infelizmente, nós até hoje não conseguimos compatibilizar esses dois decretos. O decreto de reuso, ele é o 293 de 2006. E o que a gente tem conversado assim, com as pessoas é que a gente devia fazer uma discussão para poder fazer isso. Mas como até agora a gente não teve esse entendimento para colocar o reuso junto com a contenção de cheias, então eles são decretos separados, são reservatórios separados, e um não influencia no volume do outro. Isso acontece porque quando foi lançado o decreto 293 de 2006, que é o reuso, nós fomos pesquisá-los para verificar como que poderia ser aprovado. Nós acabamos nos deparando com uma legislação federal sobre qualidade de água. E no momento que você aprova o reservatório de reuso, nos modos que a gente aprova o reservatório de contenção de cheias, o funcionário que aprova, o engenheiro, ele acaba se responsabilizando pela qualidade da água. Então, daí ficou essa discussão muito longa e acabou batendo o martelo ali que ficava o reservatório de contenção de cheias de uma forma e o reuso da água aprovado pela Secretaria de Urbanismo de outra forma. O impedimento que a gente vê de aprovar o reuso junto com a contenção de cheias é que a contenção de cheias, a ligação da tubulação está direto numa rede pública de água, está direto às vezes no fundo de vale, que é no rio, uma galeria que a gente sabe que existe ligação de esgoto, que existem animais. Então, pode haver o retorno para esse reservatório de sujeira, de animal, e ficar essa água lá com contaminação. E se você for usar a mesma água como reuso, então fica perigoso você aprovar e acontecer alguma coisa, uma contaminação do que estão usando. Até uma simples alergia já gera um processo imenso contra os órgãos públicos. Então, por isso que a nossa postura aqui da SMOP é aprovar só o mecanismo de contenção de cheias. Quando você faz o reuso, o reservatório de reuso, você daí tem que ligar o extravasor desse reservatório na contenção de cheias. Então, acabam sendo dois reservatórios. A gente tem consciência que as pessoas falam, é a mesma chuva, é a mesma água, eu tenho que fazer duas estruturas. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu bater o martelo, chegar num consenso para fazer um reservatório. Se o IEP quiser fazer uma discussão à sociedade, a gente está aberto, nós sempre ouvimos, sim, mas que nem o engenheiro Wilson aqui, nós agradecemos, porque a gente é difícil conciliar os dois reservatórios, mas se tiver algum, sugestões, quiserem entrar no debate, a gente vai participar, a gente debate com a dificuldade que a gente tem e com a dificuldade de contribuintes, porque a gente sabe que esses reservatórios não são estruturas baratas. Levando em consideração ainda que a estrutura do contenção de cheias tem que ter manutenção. E muitas vezes, quando a gente vai fazer a vistoria, o pessoal faz na vistoria. Pós-vistoria, o pessoal esquece que existe aquele negócio. E se a gente ficar com a água parada, como existe problema de dengue, existem outros vetores que podem causar problema de saúde. Se, teoricamente, uma estrutura que não deveria ter água fica com água, imagine uma que tem água, quem que faz a manutenção? Esse é o nosso calcanhar daqueles, E o Cambri, você levantou aí esse assunto, pelo jeito é de interesse, vamos evoluir, por que não? Vamos, a gente tem interesse mesmo para discutir isso. É bom vocês estarem abertos para isso, e no IEP a gente tem feito muitas aí, as câmaras técnicas são 15, tem produzido os documentos realmente que vão e chegam até o governo do estado, até as prefeituras, etc., a título de sugestão, e muitas coisas evoluem para uma melhoria da sociedade como um todo. Às vezes até ajuda, como você falou, ajuda o ente público também para movimentar algumas mudanças. Eu tenho uma pergunta antes de prosseguir dos participantes aqui. Você comentou a respeito do processo digital, A gente está aqui, hoje em dia tudo digitalizado, pandemia principalmente, também motiva avanços nessa área. Existe alguma perspectiva de que esses processos de aprovação, que ainda demandam alguma presença física, avancem no sentido de a gente poder fazer tudo digitalmente? Sim, é o interesse da SMOP, a gente está caminhando com isso, a gente está tendo algumas dificuldades como a gente pode dizer assim, de orçamento, de aquisição de licenças para assinatura digital e alguns equipamentos.
A Secretaria de Urbanismo, ano passado, por força da Covid, né, nos decretos, eles apressaram o lançamento deles do sistema digital e nós fomos junto. Então, a parte já do alvará de construção, que é aquele visto simples que a Secretaria de Obras dá com relação à análise, né, do projeto, nós já estamos fazendo totalmente 100% de forma digital para, né, desburocratizar. Antigamente, o mecanismo de contenção de cheias, ele era aprovado para o alvará de construção, agora a gente já flexibilizou para que ele seja aprovado para o CBCO. Então, no momento que você entra ali para fazer o alvará, a gente verifica a necessidade que ele tenha, né, de atender a legislação, a gente informa que ele vai ter que atender e que para o CBCO ele vai ter que aprovar o projeto e apresentar o termo. Então, ele já tem um prazo maior para desenvolver o projeto. A Secretaria de Obras tem uma perspectiva de até o início do ano que vem estar com todos os seus canais digitais. Nós já transformamos, acho que só está faltando mesmo o projeto de drenagem, porque ele envolve mais equipamentos, uma forma de análise que a gente ainda não está acostumado, porque a gente tem que pensar que os engenheiros que estão aqui já são engenheiros que estão se aposentando. E tem eu vou ser bem sincera, tem às vezes um pouco de resistência, sabe? Mas a gente está conseguindo que todo mundo entre, estão entrando alguns jovens que estão ajudando a gente, para que a gente consiga. É interesse nosso que fique tudo digitalizado, que a pessoa na frente do computador mande para todos os lugares, que não tenha mais estrutura de protocolo físico. Que o protocolo físico seja uma excepcionalidade que a pessoa tenha que vir. Tanto o atendimento de plantão técnico, nesses, né, tempos aí da Covid, acho que vieram 2 ou 3 pessoas ali para a gente. A gente conseguiu resolver quase tudo por e-mail digitalmente, né? Então, a gente já diminuiu muito o fluxo da pessoa ter que se deslocar até aqui a secretaria. Que bom, que bom. Tomara que avance ainda mais. O Alessandro perguntou aqui se esse reservatório de contenção... Bom, o reservatório de contenção se destina a retardar e conter a água e encaminhar o sistema de drenagem pública através do orifício de vazão. Estamos em uma crise hídrica. É possível utilizar o reservatório para o uso da água como lavagem de calçadas, regar jardins, etc.? Isso daí já se enquadra no reuso, né? Porque todo o empreendimento ele também tem que ter o reuso. Ele se interessa por esse tipo de coisa. Você transformar um reservatório de contenção de cheias em reuso não é o que o decreto diz, porque eles são, né, tem a legislação específica para cada um. Se ele quiser daí dar uma olhadinha, o decreto de reuso é o 293 de 2006, da Prefeitura de Curitiba. Ele tem uma outra forma de cálculo, ele é calculado por a metragem quadrada da edificação, o número de pessoas. Eu não sou muito familiarizada com relação a ele, mas ele tem um outro tipo de cálculo. Nós sabemos que muitas vezes, né, quem não se enquadra no reuso, que precisa fazer o reservatório de contenção de cheias, após a vistoria, acaba transformando, né, o reservatório. Não existe uma fiscalização lá que vá, né, impedir que ele faça isso. O que a gente, né, não deseja que o reservatório de contenção seja colocado uma bomba ali na área de reservação e no momento que ele está cheio, esse bombeamento seja direto para a rede pública, porque daí ele não vai ter a função dele, que é escoar devagar, né, para que evite o pico ali na rede de drenagem. Perfeito. Mais algumas perguntas. O arquiteto José Emidiofre, desculpe se vi o sobrenome errado, Emidiofre, está escrito. Na fórmula, o número relativo a chuvas, eu penso que ele fala da intensidade pluviométrica, né? Qual a procedência? Qual a fonte? Foi com a fórmula de chuva aqui de Curitiba, que é do Parigoto Souza. O engenheiro André de Paola, junto com o arquiteto Biratã, eles que desenvolveram já, porque eles pesquisaram na legislação que já existia, que era um pouco confuso a forma da pessoa definir esses parâmetros. Então, eles decidiram fazer uma fórmula direta. Então, essa intensidade de chuva ali, ela foi calculada pela fórmula de chuva de Curitiba, que é a de Parigoto Souza. Perfeito.
A Sara pergunta, boa tarde, quais os principais mecanismos de contenção de cheias utilizadas quando o volume do reservatório é superior a 1.300 metros cúbicos? Daí são lagoas, né? Lagoas de contenção. Nós vemos muito que aqui na cidade industrial não é difícil, né, de uma empresa dessa atingir esse volume. Eles também fazem daí mais de um reservatório, que fazem de tubos de concreto. Aplicam dos tubos de concreto, fazem em mais de um ponto, fazem as lagoas. Então, como a gente disse, é um mecanismo. Então, você pode associar tipos de reservatório que eles funcionem como um mecanismo. Aí, nós temos bastante aqui na região, lagoas mesmo, que daí acabam servindo também para recreação. Em muitos casos, o pessoal acaba aproveitando. Como exemplo, a prefeitura executou no cercado um sistema de, digamos assim, de grande porte de contenção de cheias, usando esse mesmo princípio, numa cancha de futebol. Foi feito um rebaixamento ali de 3 metros aproximadamente, entra pelo Ribeirão dos Padilhas, o excesso de água quando o rio sobe, entra na lagoa, permanece aquele período de 20 minutos e sai pelo orifício regulador. Exatamente, é um princípio, e quando está seco, o pessoal usa para jogar bola, utiliza a área como área de lazer. E em alguns casos, em alguns condomínios, isso aí o pessoal também usa. Eles fazem uma canchinha de futebol para as crianças, canchinha de vôlei, em grama, fica bonitinho, e tem um sistema de controle. Tem, inclusive, um modelinho desse, é próximo ali do Polo Shopping, né? E tem uma cancha de futebol, do lado ali da linha do trem, ali no Jardim Social, ali, né? É do lado do Jardim Social, exatamente aquilo. E o pessoal usa como cancha de futebol, uma área de recreação. Ótimo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, mandar pelo Q&A ali, pelo balãozinho que tem ali embaixo. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta. Eu já vou agradecendo de qualquer forma. Eu fiquei muito feliz com essa abertura que vocês deram, né? Tem muitas pessoas que têm dúvidas, que têm questionamentos. Essa mesma parte que a gente falou da parte digital, do reaproveitamento, da água de reuso também, como... Então, essas dúvidas todas, foi muito importante vocês estarem abertos aí para dirimirem essas dúvidas. E aqui no IEP a gente se coloca também à disposição sempre que precisarem, enfim, para que a gente discuta em profundidade algum tema, a gente está aberto a vocês aí, agradecemos enormemente a presença. Elise, tá com o som funcionando aí? Bom, quero agradecer, então, a participação da Viviane, do Wilson, foi muito boa a palestra, né? Contamos com vocês para trocarmos, né, conhecimento e, enfim, evoluirmos nessas questões todas. Então, fica aqui, acho que o meu agradecimento, né? E estamos aqui abertos, Instituto de Engenharia, a nossa Câmara Técnica de Arquitetura e Urbanismo também, assim como todas as outras câmaras, né, abertas a qualquer proposta até que venham de vocês, enfim. Ficamos agradecidos. Graças, à disposição. Nós agradecemos a participação do engenheiro Wilson, né, que ele é o chefe de projetos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aprovação de projetos, podem entrar em contato com ele, mandar para aquele e-mail que eu encaminho para ele. Tá bom. Só mais um comentário, já que estamos aqui, né? O efeito das intervenções que a prefeitura faz, digamos, de macro-drenagem, e essas nossas caixas de contenção, que a gente trata com muito carinho isso aí, porque isso não beneficia a prefeitura, beneficia toda a comunidade. E como exemplo disso aí, a própria Defesa Civil, em alguns momentos, eu particularmente acabei tendo um histórico junto com o supervisor Nelson lá, como que funcionava. A gente começou a avaliar os pontos de críticos de alagamento, começaram a diminuir na cidade. Irônico, né? Nós temos menos pontos que nós tínhamos há 12 anos atrás. Por quê? Porque as nossas intervenções de macro-drenagem e as caixas de contenção. Isso realmente tem um efeito, digamos, um trabalho de formiguinha, um pouquinho por dia. Mas depois de 18 anos, podemos dizer que fizemos um trabalho e deu retorno. Realmente apresentou um resultado satisfatório. Que bom, parabéns, Wilson. Só um detalhe, essa é uma palestra, inclusive, interessante, porque são coisas que foram apresentadas e esclarecidas que não se aprende no banco de faculdade, nos assentos
universidade. Então, essas palestras todas que nós trazemos aqui, acho que vale muito para enriquecimento de todas essas pessoas que estão saindo da faculdade, da universidade, e mesmo dos profissionais atuantes nas áreas, né? Parabéns. Obrigada. É isso, gente. Obrigado a todos, então. Vamos encerrando por hoje. Tem mais uma perguntinha aqui de última hora, é isso? As melhorias no Ribeirão dos Padilhas, após as bacias de retenção, foram essenciais para evitar os alagamentos. Sou testemunha, enquanto defesa civil. Parabéns. Posso fazer um comentáriozinho aqui na Praça Jardim Esmeralda? Existia, inclusive, a Jusante, perdão, existia uma creche chamada... não me lembro, uma creche que ficava uns 150 metros para baixo. E toda vez que chovia, algumas vezes eu fui no local e aquilo estava embaixo d'água. Não tem como negar, né? Agora, inclusive, quando nós inauguramos a obra, a própria diretora da creche foi agradecer ao nosso prefeito, porque mas por que vocês estão fazendo essa obra aqui que não tem nada a ver com a história? A gente brinca, né? A gente não faz para o pessoal que está na praça, a gente faz para o pessoal que estava na creche. E funcionou. Pode ter certeza que o efeito foi muito legal. Isso dá uma satisfação muito grande para a prefeitura e para os técnicos envolvidos na situação. A Fabiola Hilgenberg está perguntando qual a cota ideal de saída do reservatório de contenção de cheias. Isso depende de lote para lote. Você tem que fazer uma análise de qual é a profundidade que está o seu corpo receptor ou a rede de drenagem na rua. A gente sempre fala que o projeto de mecanismo de contenção de cheias, você começa a calcular ele sabendo onde você vai ligar, porque daí você vai calcular o volume que você tem que atender naquele empreendimento, verifica a cota da rede pública ou do rio ou do fundo de vale onde você vai ligar, daí que você vai ver qual é a cota ideal que você tem para funcionar por gravidade ou se você vai ter que recorrer a um sistema de bombeamento. E isso não é engessado. Ou seja, você sai de trás para frente, você sai do ponto de lançamento para dentro do imóvel. Nós temos muito comum de profissionais que colocam assim, será ligado na rede pública. Daí, quando estão construindo, fazendo empreendimento, eles veem, não existe rede pública. Daí está escrito lá que ele ia ligar na rede pública. A gente fala, tá, mas você afirmou que existia, mas vocês aprovaram algo que não tem rede pública? Não, esse tipo de informação tem que ser verificada quando você vai fazer o projeto. Então, se no momento que você fez um projeto rápido para tirar uma licença, antes de executar, confira novamente o que tem no local verdadeiramente e troca o projeto, faça a substituição. A substituição aqui é normal, rápida, não é lenta, não vai ter mais burocracia do que uma outra aprovação. Nós entendemos que projeto, às vezes, tem problemas na execução. Então, você tem que, às vezes, fazer um as-built e fazer a nova produção aqui. E nós temos tanto eu como a Viviane, prezamos por cumprir os prazos determinados pelo nosso departamento. Inclusive, é muito rápido a nossa aprovação, tanto da parte dela quanto da nossa. A questão, olha, dificilmente passa de uma semana. Isso, um pau bravo, assim, tem que ter um monte, mas o nosso é muito rápido a nossa aprovação. A nossa demanda não é pequena, mas devido, como ela falou, nós somos engenheiros velhos, mas são dinâmicos e têm disposição para fazer. Então, a nossa aprovação no departamento, tanto do setor fundo de vale do gerente de projetos, é bem séria. Fabiola, então acho que ficou respondida aí, né? Agora, arquiteto Everton, Paraná. Qual o entendimento em casos de edificações em processo de regularização que demandam um sistema de contenção de cheias, mas que não há espaço físico para o reservatório? Acho que vocês comentaram alguns casos ali de criatividade, colocar embaixo da cancha, enfim. O decreto 1733 de 2020, ele abriu uma possibilidade para uma análise nesses casos, assim, de empreendimentos de alvará de reforma e ampliações. Quando há um problema desse tipo, o que a gente pede é que entre pelo Conselho de Urbanismo, porque apesar de ser a SMOP que faz a liberação do projeto, ele está envolvido diretamente a parâmetros de zoneamento e taxa de permeabilidade. E o decreto tem lá que
O urbanismo somente poderá liberar uma taxa de permeabilidade inferior ao que o zonamento permite se o conselho liberar. Então, o tem que dar entrada por lá e tem que explicar toda a situação. Por que a dificuldade, né, de fazer, qual é a inviabilidade técnica que será analisado. Nós fazemos vistoria no local, a gente verifica em loco se realmente não há possibilidade. Há casos, não vou dizer que todos que entram no conselho têm o seu deferimento, a maioria tem um deferimento parcial, ele não atende daí todo o lote, ele pode atender parcialmente. São raros os casos que a gente libera 100% de não atendimento, mas é assim, os casos que são liberados, a gente faz uma vistoria, a gente faz uma análise. Todos são analisados e o responsável técnico e proprietário são chamados para discussão. A gente nunca faz uma liberação ou indeferimento unilateral. Sempre é feito para que a pessoa entenda o que está acontecendo. Perfeito. Perfeito. Senhores, muito obrigado. Viviane, Wilson, Elise. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, no nosso site. Tem muita palestra boa, tem muitos engenheiros civis e arquitetos aqui, né? Tem a palestra com o autor do BIM Handbook, tem a palestra com um dos maiores especialistas em 5G do Brasil, CTO da Nokia para a América Latina, um especialista magnífico nesse assunto, palestra sobre mobilidade urbana com a Comec, palestra sobre Construtex, enfim, arquitetos e engenheiros civis que estão aqui hoje presentes. Tem uma programação intensa nos próximos dias aí. Um abraço a todos.